Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos então já alguns domingos do tempo comum, Jesus falando aos discípulos a necessidade também de entrarmos pela porta estreita, de nos esforçarmos para chegar no reino dos céus. E hoje, novamente, Jesus, olhando para aquela multidão que o seguia, diz que aquele que não se desapega de tudo, até mesmo de pai, mãe, esposa e filhos, não pode ser discípulo do reino. Porque muitos das pessoas que buscavam Jesus viam seus milagres, via aquilo que ele fazia, via ele multiplicar pães e seguiam ele, por causa dos milagres apenas. E aí Jesus diz: não é somente por isso que vocês devem me seguir, mas para amar Deus sobre todas as coisas, para assim de fato colocar Deus em primeiro lugar. Porque haverá momentos de sofrimento também, haverá momentos de dificuldade, momentos em que o milagre não vai acontecer, em que pessoas ficarão doentes e morrerão, em que faltará pão. E aí Jesus questiona: será que ainda assim quererão ser discípulos meus? E aí ele fala isso para nós também hoje, dessa importância de entendermos que para sermos discípulos de Jesus, Deus deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Devemos colocar Deus acima de tudo. E assim ele vai nos explicando também que o amor é uma decisão, que o amor não é um sentimento, mas é decidir-se. E nessa decisão nós colocamos quem nós devemos amar mais, quem está em segundo lugar, quem está em terceiro lugar. Porque senão, do contrário, podemos tentar agradar todas as pessoas e por fim não agradamos ninguém. É perigoso quando nós não somos sinceros com a nossa fé, quando não somos sinceros com aquilo que vivemos, com aquilo que sentimos. E aí hoje Jesus nos fala que para amarmos de verdade é necessário pensar, é necessário olhar para a vida e ver aonde está seu coração, porque é justamente nas nossas atitudes que nós vamos perceber se Deus está em primeiro lugar ou não. E para ser discípulo de Jesus, é necessário realmente abraçar a cruz, que vai gerar um sofrimento, que vai gerar uma dor, que muitas vezes, nesse mundo corrido, não é fácil parar as coisas para rezar, não é fácil tirar um tempo para ir à missa, são muitas preocupações, mas se Deus não estiver no primeiro lugar, aí sim que nós não vamos tirar um tempo para Ele. Aí sim que faremos muitas e muitas coisas, mas Deus vai sempre ficando de lado. E aí a nossa vida vai perdendo sentido. Aí somos como Jesus diz:
estes que levantam um prédio, mas não terminam, porque não sabem aonde está o seu coração, não sabem aonde devem depositar o seu amor, e aí ficam perdidos no mundo, correndo atrás de coisas, fazendo coisas, mas o coração vazio, sem sentido. Então devemos colocar Deus acima de tudo. Ele é a razão da nossa vida, é Ele que dá sentido à nossa vida. E aí depois vem a nossa vocação, a nossa missão. Eu, como padre, devo amar a minha vocação acima de meu pai, de minha mãe, acima de meus irmãos, de meus sobrinhos. Quem é casado também, o marido e a esposa, devem ter Deus sempre acima de tudo. Mas depois de Deus vem o marido e a esposa. Depois do marido e da esposa vem os filhos. E é justamente nessa ordem que daí a casa, a família, vai tendo dinâmica, vai tendo sentido. Quando nós entendemos, então, aquilo que Jesus nos ensina, que para amar temos que usar a cabeça, temos que pensar, temos que olhar para a nossa realidade e perceber as coisas que estão acontecendo. Devemos abrir nosso coração, dialogar um com o outro para se entender. E aí, principalmente na família, como é difícil, às vezes, um ser sincero com o outro. Às vezes até fala, mas às vezes fala com deboche, fala com grosseria. E aí, aquilo que é verdade acaba também virando motivo de briga. Como é importante a família rezar juntos. Como é importante pai e mãe serem também sinceros com os filhos, saberem dizer sim, saberem dizer não. Porque vejam no Evangelho, Jesus é duro com os discípulos. Muitos discípulos até desistiram deste caminho. Mas aqueles que seguiram sabendo dos seus deveres. Seguiram sabendo daquilo que precisavam fazer. E quando nós abraçamos nossa cruz, nós vamos percebendo também as nossas limitações, nossas fraquezas. Vamos percebendo que não somos tão perfeitos assim, que muitas vezes erramos, que muitas vezes somos egoístas. E é justamente nessa dinâmica que daí a gente vai percebendo que, de fato, devemos caminhar pela fé. Mesmo neste mundo moderno, onde a ciência está cada vez mais evoluída, a primeira leitura nos fala muito. Ainda não conhecemos tudo que está nesta terra. Ainda não conhecemos aquilo que cabe na palma da nossa mão. São muitas coisas que desconhecemos. E como caminhamos? Tendo a certeza que Deus nos ama. Tendo a certeza que Ele está conosco, caminhamos pela fé. Buscamos saber das coisas, buscamos fazer nossa parte, mas acima de tudo, caminhamos pela fé, confiando em Deus, confiando que é Ele que nos dá a força. E quando abraçamos a cruz, abraçamos nossa missão e confiamos em Deus, aí nós vamos percebendo aquilo que São Paulo pede a Filemon, para que aceite Onésimo, o escravo, de volta a seu lugar, mas que agora não aceite mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. Quando abraçamos nossa cruz, quando entendemos que somos limitados, que temos nossas fraquezas, aí é mais fácil amar o irmão que também tem suas fraquezas, que tem suas limitações. E é nessa dinâmica que nós vamos aprendendo de fato a amar. É nessa dinâmica que nós vamos abraçando a cruz com seus sofrimentos, mas com alegria. Porque o nosso destino final é o reino dos céus. Queremos estar lá todos juntos, na morada dos céus. Então a nossa missão não é só buscar o céu para mim, mas buscar o céu também para os outros. Desejar que todos nós cheguemos lá, mediante o caminho da cruz, mediante Jesus Cristo que morreu na cruz por nós e de fato nos deu o seu Espírito. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos fortalecer, para compreendermos aonde depositar o nosso coração, aonde depositar o nosso amor, para que assim as coisas desta terra nos façam bem, mas não estejam em primeiro lugar. Que possamos colocar sempre Deus em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.